Vamos já pular, aleluia, vamos pular no rio, aleluia. Não é o Rio Maracanã não, gente, calma aí. Aleluia. E a gente continua falando sobre a nossa série, o fruto do Espírito. E eu vou juntar um pouquinho com o que eu estou falando, revelação do fruto, com uma outra série. Vou usar esse mesmo vídeo para uma outra série chamada Servolução, que eu estou fazendo por Instituto do Asas. E eu senti no meu coração de falar um pouco sobre como é o fruto no nosso serviço. Então, o tema da minha mensagem de hoje, o serviço capacitado pelo fruto, pelo caráter. Porque todos nós fomos chamados para servir a outras pessoas. Quem está comigo? Eu venho falando ao longo dessa nossa jornada que o fruto do Espírito, ele não é para a gente. O fruto do Espírito, ele não é somente para a sua vida. Claro que nós experimentamos o fruto do Espírito, gente. Quando a alegria começa a surgir dentro de você, a primeira pessoa a entender isso é você. A experimentar a alegria é você. Mas não pode ficar só em você. Isso tem que extravasar para as outras pessoas. E eu quero falar um pouquinho sobre esse nosso serviço que deve ser capacitado pelo fruto do Espírito, pelo caráter de Deus na nossa vida. E aí em 1 Coríntios capítulo 14, a partir do verso 1, diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. E eu coloquei aqui na tela, se você leia comigo por favor, na King James atualizada diz: segui o caminho do amor e exercei com zelo os dons espirituais. Aí ele fala dos dons e do fruto do Espírito. E eu já falei que o fruto do Espírito, em suma, ele é o amor. Quando você olha para 1 Coríntios 14, e você volta um pouquinho, você vê lá, 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12 fala sobre os dons. E lá em 1 Coríntios 12 a gente aprende que a gente pode dividir esses dons em 3 categorias. Ok? Só para você acompanhar aqui comigo. Primeiro os dons de revelação, e você tem a palavra de sabedoria, você tem a palavra de conhecimento, o discernimento de espírito, tudo isso dentro de uma categoria de revelação. Deus revelando para a gente o espírito, às vezes, até de uma pessoa, se a pessoa está com o espírito certo, se a pessoa está com a motivação errada, uma palavra de sabedoria, uma palavra de revelação, de conhecimento. Nós também temos aqui os dons de poder, e a gente vê a manifestação do poder de Deus, que é a fé, a cura e os milagres. Nós estamos falando sobre dons, 1 Coríntios 12. E nós também temos os dons de inspiração, a profecia, o falar em línguas e a interpretação de línguas. Ou seja, você consegue ver que o fruto do Espírito são 9 elementos. E os dons apresentados em 1 Coríntios 12 são 9 dons. Então a gente precisa de um equilíbrio, gente, para que a gente possa fluir nos dons e servir as outras pessoas com equilíbrio. Todos nós fomos chamados e somos capacitados para servir as outras pessoas. Seja aqui na igreja, seja lá fora. E nós precisamos do caminho do amor e do zelo com os dons espirituais. Todos nós precisamos disso. Do fruto do Espírito e dos dons. Ou seja, quando você pega 1 Coríntios 12, fala sobre dons. Quando fala sobre 1 Coríntios 14... aí ele vai falar sobre o exercício dos dons. Mas entre o capítulo 12 e o capítulo 14 tem o capítulo 13. Oh, Jesus, que bom, graças a Deus. Muito bom. E o capítulo 13 fala sobre... 1 Coríntios 13 fala sobre... que bom que você sabe. O amor. Ou seja, o amor, ele tem que estar no centro da nossa vida espiritual. O amor, ele tem que ser o centro da operação dos dons, gente. Se você for ler 1 Coríntios 13, você vai ver, aliás, leia lá comigo, vamos ler? 1 Coríntios 13.
Abra lá comigo. Você já estava em 14, eu ainda não estava. Ele começa no capítulo 12 falando sobre os dons, e aí no capítulo 13, leia comigo, diz assim, na minha versão na King James atualizada, diz: e agora passo a vos mostrar um caminho ainda mais excelente. Ele começou a falar dos dons, dons de revelação, dons de poder, dons de inspiração. Quando Paulo chega em 1 Coríntios capítulo 13, ele fala: mas eu vou mostrar para vocês um caminho ainda mais excelente. Ele não está falando para a gente jogar fora os dons ou desconsiderar os dons. Ele está dizendo que o amor é um caminho ainda mais excelente do que operação de milagres. Verso 2: ainda que eu fale a língua dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Verso 2: mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, eu nada serei. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que possuo e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem é arrogante, não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a justiça, pois sua felicidade está na verdade. Aleluia! Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais morre. Todavia, as profecias deixarão de existir. As línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá. Porquanto em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, no entanto, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será extinto. Quando eu era criança, pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como em um material polido. Entretanto, haverá o dia em que veremos face a face. Hoje conhecemos em parte, então conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Sendo assim, permanecem até o momento esses três: a fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor. E aí vem o capítulo 14, verso 1: segui o caminho do amor. E ele faz esse link no capítulo 14: segui o caminho do amor e exercei o zelo pelos dons do Espírito. Ele está falando para a gente juntar os dois. Nós precisamos dos dois. Quando nós servimos aqui na igreja, gente, nós precisamos dos dois. Nós precisamos de dons. É muito importante, por exemplo, você que participa do Somar, que fica na porta, que você tenha discernimento de espírito, por exemplo. Existem vários tipos de pessoas que passam por a porta da igreja, com várias intenções, e nós precisamos dos dons do Espírito para que nós possamos servir as pessoas, com dons de conhecimento, dons de revelação, dons de cura. A cura não está só para o pastor, gente, ou o dom da cura não está só para o pastor. A Bíblia fala que é do Espírito Santo, e se o Espírito Santo habita em mim, ele pode te usar para ser um veículo de cura para as outras pessoas. Aleluia, poderes miraculosos, gente. Nós temos que entender que isso está dentro de nós, dentro do nosso espírito. Mas nós precisamos saber operar nos dons do Espírito. Então veja aqui, gente. O fruto do Espírito, o amor, é a base, é a parte central e principal para o exercício dos dons. Sabe por quê, gente? Principalmente a gente que sobe na plataforma, de maneira artística, a gente sabe que o artista é só mexer um pouquinho com o ego dele que o negócio fica inchado. E a gente pode muito bem operar nos dons e achar que nós somos dono dos dons. E achar que, porque eu estou operando, ou olha só, eu sei curar as pessoas, eu imponho as mãos e as pessoas são curadas. Se você está achando isso, na realidade o centro disso é você mesmo.
Eu estou falando para você que nós devemos operar a base, a parte central e principal para o exercício dos dons é o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, o foco é a outra pessoa. Eu quero que ela seja abençoada. Eu quero que ela experimente Deus. E nós somos apenas um canal do fluir de Deus. Quando nós estamos servindo com base no amor, eu quero ser um canal para o fluir de Deus. E nós precisamos então de equilíbrio. Nós não podemos viver uma vida desequilibrada, gente. E equilíbrio divino, olha só aqui comigo, presta atenção. Não é andar no meio do caminho. Existem dois caminhos pelo qual nós podemos andar. Existe um caminho estreito e existe um caminho largo. E o caminho que nós devemos andar é o caminho estreito. É o caminho da verdade. Não é um pouco de bondade e um pouco de maldade. Pastor, se eu for muito bonzinho, as pessoas vão me fazer de gato sapado. Isso não é equilíbrio. Não é yin-yang, sabe o que eu estou falando? Um pouquinho de maldade, toda bondade tem um pouquinho de maldade, toda maldade tem um pouquinho de bondade. Isso não é equilíbrio. A palavra fala que o fruto do Espírito é bondade. Então nós andamos em bondade, ainda que a gente pareça bobo. Nós estamos aprendendo aqui nessa noite, aleluia. Não é ser morno. Apocalipse capítulo 3, verso 16, diz que aquele que é morno, estou a ponto de vomitar-te. Ser morno não é ser equilibrado. Não é uma mistura de fé e incredulidade. Hoje eu posso, amanhã eu não posso. Pastor, é aquele negócio, a gente não vence todas, não é verdade? Então, dizendo assim, eu estou parecendo que eu sou meio equilibrado. Por quê? Porque se vier a tribulação e eu perder nessa jogada, já falei, a gente não ganha todas. Não, a Bíblia fala que se nós andamos com Cristo, nós sempre somos guiados em triunfo. Sempre. Eu não sei o que você tem experimentado, mas a palavra de Deus diz que se nós formos guiados pelo Espírito, nós sempre, Ele sempre nos conduz em triunfo. E aí Gálatas capítulo 5 vai dizer que se nós vivemos no Espírito, nós devemos andar no Espírito. E quando nós andamos no Espírito, nós sempre somos guiados em triunfo. Uma vida equilibrada, uma vida do reino, é uma vida vivida na palavra. É uma vida vivida na verdade. É uma vida que deixa o fruto do Espírito fluir. Não é abrir mão de princípios ou rebaixar esses princípios para agradar a todos. Não é mediocridade. Não é ser neutro. Para que nós possamos andar em equilíbrio, nós precisamos de uma dieta balanceada, não somente de fé. Não é só fé, gente. É fé, amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, fé, mansidão, domínio próprio. Nós precisamos dos 9 elementos do fruto. Quantos aí querem andar numa vida equilibrada? Nós precisamos dos 9 elementos do fruto. É interessante quando você olha para essa questão de seguir o caminho do amor e exercei com zelo os dons espirituais, que ele fala do amor e dos dons. Eu me lembrei hoje de tarde, quando eu estava me preparando, de Gênesis. E se você está tendo aula, quantos aqui estão fazendo escola bíblica? Então você teve aula ontem com o pastor Teixeira, autoridade do crente, e ele falou sobre essas duas palavras. Eu acho que pelo menos uma delas ele falou. Quando Deus, ele fala para as outras pessoas da Trindade, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. A palavra imagem, tselem, ele falou essa palavra ontem, tselem. E tselem tem a ver com a função, uma cópia, mas está falando de uma função. Quando você pega a palavra semelhança, demuth tem a ver com semelhança de caráter. Ali em Gênesis capítulo 1, verso 28, verso 26, 27 e 28, Deus já está falando fruto e dons, caráter e função. Deus nos chama para sermos pessoas de caráter e para agirmos nos dons do Espírito, para sermos capacitados por o Espírito, para que Ele possa nos usar de maneira poderosa.
Você foi criado para isso, gente. Você foi criado imagem e semelhança. Você não foi criado só imagem. Você não foi criado só semelhança. Você foi criado imagem e semelhança de Deus. O Espírito te capacita, Ele transforma a sua vida de dentro para fora, para que você possa andar como semelhança dEle, com o caráter dEle, e Ele te capacita com o Espírito Santo sobre você, para que você tenha o poder miraculoso do Espírito, para que você seja testemunha. Atos, capítulo 1, verso 8, vai dizer que nós receberíamos o poder, espere em Jerusalém, até que sejais revestidos de poder do alto. Para quê? Para que eu e você possamos ser testemunhas. E o que uma testemunha faz? Testemunha. Ela diz acerca de. Ela fala em concordância com alguém, uma testemunha de defesa. Não, eu estou concordando com ele. Nós fomos chamados para sermos testemunhas de Cristo, cartas vivas do céu, aleluia. E para isso Ele nos capacita com poder. Para isso Ele te capacita com o poder do alto. Você pode orar, a palavra de Deus diz que se você crer, você pode orar, e a cura vai se manifestar na vida da outra pessoa. Nós cremos. O que eu quero dizer para você, eu vou mostrar aqui um pouco entre a diferença entre um e o outro, né? Mas eu sinto isso no meu espírito, que muitas vezes nós abrimos mão dos dons para somente ficar com fruto, e nós somos dessa forma desequilibrados. Há um poder miraculoso sobre a sua vida. Há um poder sobrenatural sobre a sua vida. Aleluia. Aleluia. Veja, a nossa função está ligada à nossa natureza como filhos de Deus. A nossa função está ligada à nossa natureza como filhos de Deus. Então, com isso, a gente pode cair em dois enganos. Número 1, se importar só com a formação do caráter e rejeitar os dons. Ou seja, esse tipo de pessoa que só se importa com a formação de caráter e rejeita os dons, se preocupam só com a formação do caráter, só com a formação do fruto do Espírito, e não dão espaço para as operações do Espírito. Mas olha só o que diz 1 Coríntios capítulo 12. Verso 4 até o verso 8, na Bíblia, a mensagem, que diz que os dons variados de Deus são distribuídos por toda parte, mas todos têm origem no Espírito de Deus. Os variados ministérios são desenvolvidos em toda parte, mas todos têm origem no Espírito de Deus. As variadas expressões do poder de Deus se manifestam em toda parte, mas o mesmo Deus está por detrás de tudo. A cada cristão é dado algo a fazer. Alguém se alegra com isso aí? A cada cristão é dado algo para fazer. Não é só colocar para dentro, gente. Não é só a formação interior. Nós precisamos arregaçar as nossas mangas e nós precisamos ir. Deus está nos chamando para ir, mas nós vamos com o poder do Espírito Santo e com o fruto do Espírito sendo formado em nós. Nós vamos de maneira perfeita, nós vamos de maneira completa. Deus trabalha com a gente de maneira completa. Deus não é um Deus desequilibrado. Deus é um Deus equilibrado. Aleluia. Veja, a cada cristão é dado algo a fazer que mostre como Deus é. Todos ganham, todos são beneficiados. Isso não é maravilhoso, gente? Saber que quando você é abençoado, as outras pessoas são abençoadas. Os dons que nós recebemos, gente, nos capacitam a cumprir o nosso chamado, o chamado que Deus nos deu, o nosso propósito. De sermos representantes de Deus, agentes de transformação, instrumentos para a salvação, escolhidos para anunciar o amor de Deus, ser templo do Espírito Santo e um exemplo vivo da manifestação de Cristo na terra, para que Ele seja glorificado. No nosso primeiro CD a gente fez uma música justamente disso, Reino de Adoradores. Eu sou instrumento de salvação. Eu quero que as pessoas cheguem até mim e elas reconheçam Cristo.
Para isso nós precisamos nos deixar ser formados, nós precisamos nos colocar debaixo da poderosa mão de Deus, e Ele a seu tempo nos exaltará. Os dons, gente, são ferramentas, são conduítes para o poder miraculoso de Deus. São facilitadores, são capacitadores, te equipando para fazer o que você normalmente não faria. Os dons que Deus te deu, sejam eles espirituais ou naturais, são ferramentas que te ajudam a realizar o sonho, o destino e o chamado de Deus para a sua própria vida. Quantos aí sabem que você tem talento? Se Deus te deu esse talento, é para usar esse talento para a honra e para a glória dEle. Eu não sei qual é o seu talento. Uma vez, lá na África do Sul, enquanto eu estudava na Rema, a gente falando sobre esse assunto de nós servimos a Deus. Você tem que servir naquilo que Deus colocou no teu coração. E aí, eu não sei se você conhece, todo mundo aqui conhece a igreja Hillsong, pelo menos o grupo de música. É uma igreja enorme, enorme. E chegou uma senhora lá que ela não sabia cantar, não sabia fazer nada, mas ela queria ajudar. Irmã, o que você sabe fazer? Sei fazer bolo. Então tá bom. Vamos usar esse talento para o reino de Deus. Cada pessoa que aceitar Jesus, a senhora vai fazer um bolo, e se tiver ali na sua redondeza, a senhora vai na casa deles e vai entregar o bolo. E era o que ela fazia. Quando ela chegava lá, batia na porta, com aquele bolo bonito, e dizia: olá, eu sou o fulano de tal, da igreja Hillsong, você aceitou Jesus, eu quero trazer esse bolo aqui, só para te dizer que Jesus te ama. Ponto. Vai dizer, se alguém aparecesse lá na sua casa, com um bolinho para dizer: olha, Deus falou para eu vir aqui, só para Ele te dizer que Ele te ama, que você ia fechar a porta na cara dela? Não, você ia receber, sabe por quê? Porque quando o amor entra, o reino de Deus entra. E quando o reino de Deus chega, gente, desarma o coração de pedra, aleluia. Deus nos deu talentos que são facilitadores. O seu talento e o meu talento são apenas facilitadores para que o reino de Deus invada a situação. Aleluia. Então, gente, deseje os dons, não tem problema nenhum você desejar os dons. Mas deseje os dons pelo bem do corpo, para edificar o corpo, para que o corpo de Cristo seja edificado. Esse é o primeiro engano, que se importar só com a formação do caráter e rejeitar os dons. Número 2, um outro engano é a gente se preocupar só com os dons e negligenciar a formação do caráter. Sabe o que isso cria? Misticismo. É a pessoa que fala em línguas e xarabacante, xarapalá, xarapacá, e não consegue nem chegar no horário, no trabalho, como o pastor Eli sempre fala. Eu estava até lembrando outro dia, eu perguntei para minha mãe, ela nem lembrou, mas tinha um camarada lá na ilha, quando a gente morava na ilha, era crente, o fulano é crente, maravilha, vai consertar a minha máquina de lavar. Primeiro que ele quase não ia, segundo que a máquina de lavar continua a mesma, uma porcaria. Ou seja, às vezes a pessoa tem um dom, e ela quer anunciar aquele dom, mas quando não tem fruto, o dom não é sustentado. Quando não tem fruto, o dom não é sustentado. Eu me lembro daquela figueira, que Jesus foi correndo para comer da figueira, porque a figueira anunciava o fruto. Olha, eu estou com fruto, estou com fruto, estou com fruto. E quando Jesus chegou perto, não tinha fruto. Quando muitas vezes nós damos preferência aos dons, em detrimento do caráter, da formação do caráter, nós temos uma tendência ao misticismo. Então, gente, olha só isso aqui. Não adianta unção sem caráter. E não adianta caráter sem unção. Não adianta unção sem caráter. E não adianta caráter sem unção. O fruto do Espírito está relacionado ao caráter de Deus, a vida de Deus. E os dons com a manifestação do Espírito, o poder de Deus. Nós precisamos dos dois, gente. Nós precisamos dos dois operando na nossa vida, para que a gente possa servir bem as pessoas. Eu coloquei aqui um quadro, provavelmente não vai dar tempo de você copiar.
Essa série do fruto do Espírito eu estou colocando lá no Instituto do Asas, asasdafé.com.br. Você entra lá, Instituto Asas da Fé, tem todas essas pregações do fruto do Espírito. Daqui a pouco eu estou colocando um manual lá. Aí você pega isso que eu vou colocar aqui agora, para a gente correr. Mas olha só, eu quero mostrar um pouquinho a diferença entre os dons e o fruto. Veja só aqui comigo. Os dons, eles são dados para nós, mas o fruto cresce em nós. Os dons, eles vêm prontos, mas o fruto precisa ser desenvolvido. E está aí que muitas vezes as pessoas preferem os dons, porque o dom vem pronto, mas o caráter, ele precisa ser desenvolvido. A gente precisa passar pelo processo. Os dons são para operação como membros do corpo de Cristo, ou seja, para fazer alguma coisa. O fruto é para identificação como discípulos de Cristo, ou seja, é para ser. Enquanto o dom é para fazer, o fruto é para ser. Os dons geralmente edificam a igreja, o fruto edifica o nosso caráter. Os dons validam a mensagem, o fruto autentica o mensageiro. Isso aí é demais, gente. A mensagem que nós pregamos, elas precisam dos dons. Elas precisam de poder. Mas é o fruto que dá aquela chancela no pregador, no mensageiro. Os dons validam a mensagem, o fruto autentica o mensageiro. Os dons precisam ser julgados. O fruto por si só fará distinção entre as pessoas. A gente que participa do Ministério de Música, a gente tem muito isso. Eu particularmente já coloquei essa regra. Nós precisamos de um processo. Todos nós precisamos passar por um processo. Quando a gente chega aqui, tem muita gente que chega, pastor, olha, canto, já fui líder de louvor, toco, maravilha. E aí, se a gente colocar direto aquela pessoa para fazer a audição, a única coisa que a gente consegue ver é o talento e o dom da pessoa. É a única coisa que você consegue ver. Me mostra aí, sabe tocar um ré? Não sei tocar um ré. Sabe tocar um mi? Sabe tocar um sol? Sol. Maravilha! Canta igual um roxinol. Aí quando você vê o estilo de vida da pessoa, aí a pessoa toca muito, mas chega atrasada, não consegue manter o compromisso, não sustenta. Nós precisamos de uma vida que sustente a mensagem que nós pregamos. Aleluia! Deus está nos imbuindo com poder, mas Ele está nos firmando com o quê? Com o fruto do Espírito. Eu me lembro de Noé. Noé teve 3 filhos. Olha só que interessante, gente. Guarda isso no seu coração. Noé teve 3 filhos. Sem, Cão e Jafé. Noé significa descanso. Sem significa caráter. Cão significa paixão. Algo, sabe aquele alvoroço assim. E Jafé significa expansão. E uma vez o Espírito Santo me falou isso. Quando nós entramos no descanso, a primeira coisa que Deus forma com a gente é o nosso caráter. Mas o caráter tem que estar associado com a nossa paixão, com o desejo do nosso coração. Se eu só tiver caráter, eu fico. O caráter nos finca, gente. E é no meio da crise que nós ficamos alicerçados quando os ventos tentam bater na gente. O caráter finca você. O caráter é uma âncora que te segura nos dias bons e nos dias maus. Se nós só tivermos paixão, aquele camarada que ele tem uma paixão aqui, uma paixão ali, outra paixão, ele sabe correr. Agora eu vou para cá. Amo isso. Nossa, que coisa maravilhosa. Daqui a pouco ele desapaixona. Pastor Marquinho, que livro maravilhoso. Amo escrever. Irmã Débora, que Bíblia. Amo ler a Bíblia. A paixão está sempre te conduzindo. E você já viu pessoas que sempre falam assim, né? Estou contigo, pastor. Estou contigo, vou começar agora. Começa, serve, lava, varre. Daqui a 2 semanas já não aparece mais. Às vezes tem até o coração sincero, mas não estão fincadas no fruto do Espírito, da fidelidade, por exemplo. Deus quer com que você ande para frente. A paixão te ajuda a andar para frente. O caráter te finca, para que você não corra para qualquer situação. Conseguiu pegar isso? Olha só. A paixão,
ela te leva, ela te faz avançar. Pessoas sem paixão não andam para frente, gente. Vai pegar alguma coisa, coloca paixão naquilo. Vai pegar para servir na porta, coloca paixão no teu coração. Vai servir no ministério de música, coloca paixão, não faz de qualquer jeito. A pessoa que tem paixão, tem zelo, a palavra zelo é a palavra paixão. A pessoa que tem paixão, ela corre com aquilo, ela não desiste. Mas é preciso o caráter associado. Quando o caráter está associado, vem um outro vento de doutrina e você diz, não, eu sou apaixonado por isso aqui. É com isso aqui que eu vou continuar. Eu vou para frente, eu não desisto. E aí vem o terceiro nome, Jafé. Jafé significa expansão. Quando nós estamos alicerçados no caráter, e quando a paixão de Deus move a gente, o reino de Deus expande. Aleluia! Deus quer com que a sua vida expanda. Deus quer com que o reino de Deus, através de você, se expanda. Mas é preciso dons e é preciso caráter. Nós precisamos dos dois. Chega de pessoas apáticas servindo a igreja. Aleluia. Nós estamos servindo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Essa paixão por vir à igreja, essa paixão por servir os outros, vem primeiro de Cristo. Ele foi o exemplo. Filipenses. Tendes o mesmo sentimento que Cristo teve. Ele abriu mão da sua glória, se tornou homem como cada um de nós, e ele foi para a cruz. A Bíblia fala que ele aguentou a cruz pelas coisas que ele sofreu. E a palavra sofrer ali, páthema, em grego, páthema, é como se ele estivesse olhando de maneira apaixonada. Eu sei para onde eu estou indo, eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou olhando, eu estou vendo a promessa. A promessa é que se eu for e eu morrer, muitos filhos virão para a glória. Senhor, eu sou apaixonado pela tua vontade. Senhor, eu sou apaixonado pela tua palavra. Senhor, a tua palavra diz, nem só de pão viverá um homem. Eu não vou sair daqui. Jesus era apaixonado pelas coisas de Deus, mas ele não fazia tudo a preço de tudo. Jesus tinha caráter. Porque quem operava nele era o fruto do Espírito, era o próprio Espírito Santo. A Bíblia fala que Jesus operava no dom do Espírito Santo. Quando ele operava, era ele deixando o Espírito Santo fluir através dele. Os dons do Espírito, como nós vimos lá em 1 Coríntios capítulo 12, gente, são operações do Espírito. Os dons podem ser julgados. O fruto fará distinção entre as pessoas. Os dons operam segundo a vontade de Deus. Olha só que interessante, você vai impor as mãos sobre a cabeça de uma pessoa, se o dom de cura vier, é porque o Espírito Santo quis. Eu não estou falando da cura pessoal, para a operação da fé pessoal, onde você ora por você mesmo. Eu estou falando de você ser um veículo. Deus usa o veículo como Ele quiser. Nós apenas nos disponibilizamos, quem está comigo? Nós precisamos aprender a nos disponibilizar mais para Deus e deixar com que Ele faça. Os dons operam segundo a vontade de Deus, mas o fruto se manifesta segundo a nossa vontade. Eu escolho andar no fruto do Espírito. Eu escolho andar em alegria. Eu escolho andar em paciência. Eu escolho andar. Diferença entre o fruto e o dom. Os dons são, em sua maioria, público e espetacular. O fruto do Espírito, em sua maioria, é privado e modesto. Ninguém sai anunciando o quão humilde ele é. Ninguém sai anunciando quão paciente ele foi. Não, às vezes a paciência é você lá dentro do seu carro, sendo fechado por alguém, e ninguém está vendo ali, mas naquele momento ali, sozinho, você exerceu o fruto do Espírito. É ou não é? Quem está comigo? Os dons não. Os dons são espetaculosos. A gente ora, pá, a pessoa é curada, todo mundo dá glória a Deus, todo mundo, uau! Os dons, em sua maioria, são público e espetacular, mas o fruto é, em sua maioria, privado e modesto. Agora, olha esse último. Os dons desaparecerão, mas o fruto permanecerá. Em suma, gente, os dons devem ser exercidos com o fruto, e o fruto disciplina o uso dos dons. Os dons devem ser exercidos com o fruto, e o fruto disciplina o uso dos dons. Eu quero terminar com Mateus capítulo 7, abra aí comigo, por favor.
E eu faço a pergunta para você: do que adianta o poder dos dons sem o caráter do fruto? E Jesus nos dá um exemplo claro aqui em Mateus capítulo 7. A partir do verso 19, por favor. Nós estamos sendo treinados para servir com os nossos dons e com o nosso caráter. Mateus capítulo 7, verso 19 a 23, diz: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado? Olha 1 Coríntios 12. Em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Verso 23, então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Nessa passagem, gente, está claro que a base do nosso julgamento final está na manifestação e prática do caráter moral bíblico, na personalidade do Espírito Santo em nossas vidas. Outro dia eu estava me lembrando daquela passagem dos talentos. E quando aqueles 2 homens, eles são recompensados por Deus, por Jesus, quando Jesus fala deles nessa parábola, como é que ele fala deles? Servo bom e fiel. Não são 2 características do fruto? Bondade e fidelidade? Ou seja, eles não estavam agindo para ganhar alguma coisa, eles não estavam multiplicando o talento para ganhar alguma coisa para si. Eles estavam expressando o fruto do Espírito. E por fazer isso, houve expansão, houve multiplicação. Quando Deus disse ao homem: vocês vão ter a minha imagem, e Ele disse como é que seria a função do homem. Olha só que interessante: frutificai, multiplicai, exercei domínio, sujeitai a terra. Lá no capítulo 5, se você for ver lá em Gênesis capítulo 1, ele fala, verso 26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando ele chega no verso 27, ele diz: a sua imagem ele criou. Ele ausenta, ele tira a palavra semelhança. Ele pega essa palavra de selém, que fala de função, e fala o seguinte: a função de vocês é multiplicar, dominar, frutificar, encher a terra. No capítulo 5, quando ele tem que falar de genealogia, ele tira a palavra imagem e coloca somente a palavra semelhança, que tem a ver com caráter. E ele fala: Adão gerou Caim, Caim, Abel, depois veio Sete, depois veio Enos. Ele está falando de caráter, ele está falando de algo que vem de dentro para fora. Semelhança de caráter. Então, gente, só essa frase para a gente terminar. É através do fruto do Espírito, fluindo na vida do cristão, que os dons serão usados de maneira a dar glória a Deus em tudo. É através do fruto do Espírito, fluindo na vida do cristão, que os dons serão usados de maneira a dar glória a Deus em tudo. A gente já teve aqui gente que, nossa, cantava maravilhas. Cantava. Pastor, estou sentindo que eu tenho que ter uma oportunidade um pouquinho maior. Calma, filho, fica um tempinho. Aí quando pediu para ficar um tempinho para dar a bola mais baixo, não aguentou. Pediu para sair. Porque dons não segura ninguém, gente. O que segura a nossa vida é o fruto do Espírito. A gente faz isso aqui direto, gente. A pessoa vem: pastor,
Sou líder de música, fui líder de música 15 anos lá na minha igreja. Legal, cara, pô, que bom. Quanto tempo você está aqui na igreja? Estou mais ou menos uns 6 meses. Pô, cara, show de bola. Já fez escola bíblica? Não. Então você tem que passar 2 anos antes fazendo escola bíblica. É o processo. Porque nós precisamos estar certos de que o nosso caráter vai sustentar o nosso dom. Se você está servindo aqui, você está abrindo o seu coração para servir nessa casa, só o fruto do Espírito vai te manter nessa casa. Seu dom não vai te manter nessa casa. Sabe por quê? Olha só que interessante. Seu dom pode ser super, ultra maravilhoso. Alguém, algum dia, vai tentar comprar o seu dom para tirar você daqui. Mas quando nós estamos fincados, daqui eu não saio, daqui ninguém é mentira, nós florescemos aonde nós estamos fincados. O Espírito Santo nos convida a fazer parte desse processo. Você tem dons, você tem talentos. Agora cresça na manifestação do fruto do Espírito e junte o dom com o fruto. É através do fruto do Espírito, fluindo na vida do cristão, que os dons serão usados de maneira a dar glória a Deus em tudo. Você recebeu isso nessa noite? Fique de pé comigo, por favor.